Olá a todos, meu nome é Diogo Lazzaretti, sou sócio contador da Contábil Baum Limitada. É um prazer ter você aqui conosco nesse vídeo de hoje, o último vídeo então da nossa semana da reforma tributária. Hoje falaremos um pouco sobre a precificação com IBS e CBS. O que você precisa cuidar para fazer a formação do seu preço de venda a partir então da instituição desses novos impostos. Custos e despesas, o que é cada um deles? Então, o custo é tudo aquilo que está ligado diretamente à área da produção, enquanto despesa é tudo aquilo necessário para o funcionamento da empresa, mas não está ligado diretamente à área da produção. Tá? Então, tem essa diferenciação. E por que a gente precisa olhar para custo e despesa para formar o preço de venda? Além do óbvio, né, de analisar o custo que determinado produto chegou na sua empresa para ver por quanto ele vai sair, essas despesas extras, né, os custos indiretos, também precisam ser analisados. Eu espero que hoje ninguém mais pega o preço que comprei o produto por X, eu vou botar mais 100% e está aqui meu preço de venda. Espero que ninguém mais esteja fazendo isso, porque se está correndo um sério risco de daqui a pouco ter algum produto ou a toda a sua empresa no prejuízo e não saber nem o porquê, da onde está vindo esse resultado negativo. Então a gente precisa analisar com muito cuidado todos os custos e despesas que envolvem a empresa num todo para nós poder chegar então em um determinado preço de venda. Então, alguns exemplos de custos e despesas. A matéria-prima, por óbvio, é um custo, né? Como o produto ele chega da maneira primária dentro, por exemplo, da sua indústria e ele vai sendo transformado na cadeia produtiva até chegar então no teu produto final. Os insumos indiretos, então tudo aquilo que é consumido dentro da produção, não se tratando de matéria-prima, não acompanha, por exemplo, o produto final, mas é consumido dentro da produção. Então, trata-se também de um custo, um insumo indireto. Uso e consumo. Então, tudo aquilo que é consumido pela sua empresa, não necessariamente ligado à cadeia produtiva, tem uma diferenciação tanto tributária quanto de aplicação real na prática, né? Então, por exemplo, pega uma folha A4 do administrativo, trata-se de um uso e consumo administrativo, é uma despesa isso para a tua empresa. Ela não está ligada diretamente à tua cadeia produtiva. Tá? Então, apenas um exemplo. E folha de pagamento. A folha de pagamento, ela pode ser tanto custo quanto despesa. O custo é toda aquela folha de pagamento, aquele salário que está ligado diretamente à produção. Então, os funcionários lá de dentro da produção, ou no caso de um comércio, os funcionários que estão vendendo o seu produto, então eles fazem parte do custo da sua operação. Enquanto despesas são aqueles indiretamente ligados. Então, por exemplo, numa fábrica, o administrativo, num comércio, por exemplo, daqui a pouco, o cara do marketing ou algum outro extra que não está ligado diretamente à operação da sua empresa. E os cuidados, então, que nós temos que ter na precificação, tá? Agora, principalmente com a instituição do IBS e CBS, que passam a valer efetivamente a partir de 2027, a gente precisa tomar alguns cuidados. Alguns deles eu já falei em vídeos anteriores, mas eu vou passar para relembrar rapidamente. Por exemplo, as novas incidências. Então, como eu comentei, vai ter incidência, por exemplo, agora de IBS e CBS sobre os juros recebidos de um título em atraso. É preciso fazer uma nota de débito e colocar esses valores recebidos à disposição do fisco para a tributação. Então, isso também precisa ser estudado, analisado, além das outras incidências, para ver o que você precisa colocar ou prever na sua precificação. Alíquotas do destino. Lembra que eu comentei então, CBS, o imposto federal, vai ter a sua alíquota fixada, porém IBS ele vai ser ainda subdividido entre IBS estado e IBS município. E cada estado, cada município vai determinar a sua alíquota. E a alíquota que você vai aplicar na sua venda é do destino da mercadoria. Então, se você entrega, você tem que olhar para onde é o domicílio do consumidor, da onde você está entregando essa mercadoria. Essas são as alíquotas que você vai ter que colocar no seu documento fiscal. Diogo, mas como é que eu vou prever essas alíquotas do Brasil inteiro dentro da minha precificação? Eu vou ter que vender a um preço diferente, então,
para alguém que está na mesma cidade que eu e para alguém que está na cidade vizinha eu vou ter que vender a um preço diferente. É mais ou menos por aí, tá? Mas eu vou te explicar agora como é que vai ser, então, por exemplo, esse nosso próximo item, que é o imposto por fora. O que é imposto por dentro e imposto por fora? O imposto por dentro é todo aquele que está embutido no preço da tua mercadoria, tá? Então, por exemplo, hoje, você, Simples Nacional, que tu vende o teu produto a um determinado preço, depois tu vai receber a guia do Simples e essa percentual, esse valor do Simples Nacional, ele já tem que estar previsto, calculado dentro do teu custo do produto, tá? Agora, o IPI, por exemplo, para uma indústria, ou até mesmo você, Simples Nacional, quando compra algum produto e vem destaque de IPI, você pode observar que o preço do produto na nota fiscal é um, o adicional do IPI na nota fiscal e o valor final da nota fiscal é outro. Da mesma forma, vai ser IBS e CBS. Nós vamos ter o preço do produto, o IBS e o CBS destacados na nota fiscal e o valor final da nota fiscal vai ser outro, vai ser diferente do valor do somatório dos produtos. Ah, Diogo, mas se o imposto então vai ser cobrado à parte, vai ser cobrado por fora, o que eu tenho que cuidar, por exemplo, até das alíquotas de destino na minha precificação? Agora nós vamos entrar então num novo modelo de cobrança, né, desses impostos e, consequentemente, das mercadorias, que nós ainda temos que ver como o mercado, num geral, vai se comportar. Se os preços divulgados já vão estarem incluídos esses impostos, ou se vai ser somente o preço do produto e o imposto vem de surpresa, ou, claro, cada consumidor vai saber quanto, ou pelo menos deveria, o quanto que é a sua alíquota, né, do seu destino, da onde ele está estabelecido, e saber que vai ter essa cobrança a mais, mas é uma coisa que nós ainda temos que ver como o mercado, como você e sua empresa vão se posicionar, né? Se tu vai passar o preço já final ou se tu vai passar o preço só do teu produto. Então, por isso que tem que cuidar, né, em relação à precificação com esses dois itens, tá? Crédito somente após o pagamento. Lembra que eu comentei então? IBS e CBS tratam-se de imposto não cumulativo, ou seja, tu vai pagar somente sobre o que tu agregar no valor do produto. Então tu vai ter o débito da tua venda, o crédito da tua compra e tu vai pagar somente a diferença, certo? Só que esse crédito, diferente de como ocorre hoje, que tu ganha o crédito já no momento da nota fiscal, eu já comentei isso também nos vídeos anteriores, né, que nós vamos ter a apuração assistida. Esses créditos todos das tuas compras vão estar lá dentro desse portal. E eles vão ficar em processamento até que ocorra a extinção do débito por parte do teu fornecedor. Ou seja, até que ele pague esse imposto, de uma maneira ou de outra. Tá? Seja mediante compensação com créditos que ele tenha, seja mediante desembolso financeiro. Então, esse débito por parte do fornecedor ele tem que ser liquidado para que o crédito seja liberado para a sua empresa. Então, essa possibilidade de daqui a pouco tu pegar algum produto que tu vai comprar de um determinado fornecedor e tu vai demorar para receber esse crédito, ou tu não vai receber esse crédito, ou o cara está daqui a pouco num regime, por exemplo, Simples Nacional, em que tu vai ter uma alíquota muito mais baixa do que as alíquotas nominais do imposto, e também esse crédito só vai vir após o pagamento da guia do Simples. Então, tudo isso, por que tem que cuidar na precificação? Porque ele mexe com o teu fluxo de caixa. Tá? Então, isso mexe com o teu fluxo de caixa. Se o teu fornecedor demorar ou não pagar o imposto, tu vai ter que pagar o teu imposto sobre o total da tua operação, sobre o total do teu débito. Aquele crédito tu não vai poder utilizar. E tu só vai poder utilizar depois que for liquidado lá pelo teu fornecedor. Então, essa dilatação de prazo até o efetivo crédito do imposto também tem que ser considerado na precificação. Tá? Então, é uma coisa que tu também tem que olhar e verificar qual a possibilidade de tu daqui a pouco até perder esse crédito. Então, tudo isso tem que ser estudado. E também, por exemplo, o split payment e as compras parceladas. Eu já comentei, né? Então, o split payment ele vai ser, por enquanto, exclusivo para o B2B, né? Empresas com empresas, e de maneira opcional, tá? Então, somente quem optar pelo split payment. Mas como nós temos essa questão do crédito somente após o pagamento, daqui a pouco tu vai comprar de algum fornecedor que não paga seus impostos, tu vai dizer para ele, cara, eu só compro de ti se tu optar pelo split payment, onde o pagamento
do débito tributário, né? Essa extinção do débito tributário já vai ocorrer no momento em que você pagar ele. Então é garantido que tu vai ter o crédito no momento que tu pagar, né, o teu fornecedor. Tá aí as compras parceladas. Digamos que tu compre de um fornecedor que optou pelo split payment e tu fez essa compra através do cartão de crédito empresarial. E tu foi ali e parcelou essa compra em 4 vezes, tá? A proporcionalidade do IBS e CBS, ele vai ser diluído entre as parcelas. Ou seja, o teu crédito também. Tu só vai ganhar crédito do imposto após o pagamento de cada uma das parcelas. Então não vai mais ser simplesmente veio a nota, eu tenho todo o crédito. Não, não vai ser dessa forma. Só vai ganhar o crédito, né, proporcionalmente ao pagamento das parcelas. Então, isso também é um detalhe que tem que ser colocado na precificação, porque mexe com o teu fluxo de caixa e a gente precisa ter tudo isso estruturado, mexe no teu custo do produto, para que você tenha o preço de venda correto, tá? Para que você não fique no prejuízo em determinada operação. Porque não tem coisa pior de tu estar com prejuízo em um determinado produto, tu tá lá te matando a trabalhar e a cada venda que tu faz porque tu tá no prejuízo, tu aumenta as tuas dívidas. Então, além de tu estar trabalhando um horror, tu ainda tá, quanto mais tu te esforça, mais tu aumenta o buraco, tá? Então, a precificação correta, ela é fundamental para o empresário. E ainda mais vai ser agora com IBS e CBS. O crédito do imposto, como nós vamos ter então uma majoração significativa das alíquotas, a possibilidade de crédito ela tem que ser muito bem estudada, né? Ter uma atenção bastante grande, olhar com bastante carinho para ela, pois é ela que vai manter o teu produto num preço atrativo ao mercado. Aqui eu trouxe também, de novo, o cronograma da reforma. Eu já expliquei ele no vídeo 1, eu não vou trazer ele de novo em detalhes, mas aqui nós temos já alguns percentuais. E eu trouxe ele no vídeo de hoje exatamente porque essa proporcionalidade, por exemplo, de ICMS, ISS e IBS a partir de 29, isso tem que ser olhado na formação do seu preço de venda, tá? O como é que tu vai tomar crédito nessas proporções, o como é que tu vai destacar o débito, qual o preço do teu produto, tá? Então tudo isso nós temos que olhar com bastante atenção. E já em 2027, com a extinção do PIS e da COFINS, o início da cobrança então da CBS. Ainda em 2029 vão ter novas alíquotas a serem definidas por resolução do Senado. IBS vai ter que ser determinado então pelos estados e municípios, então bastante atenção, bastante cuidado aí, tá? E as notas fiscais? O que que a gente precisa cuidar então nas notas fiscais? CST, IBS, CBS e C-Class Trib são obrigatórios já em 2026 para as empresas do regime geral, numa modalidade de testes, né? Então vai ter o destaque do imposto desde que satisfeitas as obrigações acessórias, vai ser dispensado o recolhimento. E a partir de 2027, então, é obrigatório para todas as empresas, tá? Sem CST, IBS, CBS, C-Class Trib, classificação dos produtos e da operação, que eu já fiz o primeiro vídeo explicando como é que se faz isso, você não vai conseguir destacar os valores dos impostos nas notas fiscais, tá? Então, sem isso, tua nota pode ser considerada inidônea e não vai ter validade jurídica, inclusive podendo ser penalizado por estar transitando ou operando com um documento irregular, tá? Então, muita atenção quanto às notas fiscais. Converse com o seu sistema, ele precisa se atualizar o quanto antes, tá? Deixa eu abrir agora a lei de novo, aqui, Lei Complementar 214 de 2025, até para nós ver aqui, por exemplo, no artigo 27, ele trata aqui da extinção dos débitos, tá? Então, como é que vai ocorrer a extinção dos débitos? Mediante compensação com créditos, mediante pagamento pelo contribuinte,
recolhimento da liquidação financeira da operação do split payment, nos termos dos artigos 31 a 35. Tá? Então aqui, como a gente pode pagar o IBS e CBS. Aqui ele trata de cada um deles. Aqui no split payment, então, no artigo 34, perdão, aqui, deverão ser observadas ainda as seguintes regras para o split payment. Aqui vamos direto no inciso 2º. Nas operações com bens e serviços com pagamento parcelado pelo fornecedor, a segregação e o recolhimento de IBS e da CBS deverão ser efetuados de forma proporcional na liquidação financeira de todas as parcelas. Tá? Então, se você comprar de alguém que optou pelo split payment e fez uma compra parcelada, seu crédito também vai vir parcelado. Isso também tem que ser estudado e analisado. Tá? Eu não vou entrar de novo, né, no quesito de créditos, débitos, já tratei isso também em um outro vídeo. Eu vou trazer para vocês agora, então, umas simulações de como nós vamos fazer a formação do preço de venda dependendo de determinada empresa, optante por determinado regime, e vamos ver como isso vai ficar depois também na nota fiscal. Tá? É uma simulação bem simples, eu fiz com alguns percentuais mais ou menos fixos, a gente consegue mexer neles, mas claro que na realidade isso é muito mais complexo do que está aqui. Tá? Mas vamos lá. Digamos que nós temos uma indústria optante pelo Simples Nacional, tá? Então aqui eu chutei uma alíquota de 10%, e ela fabrica ali 3 produtos. Produto A, B, C, cada um numa quantidade por mês. E aqui eu também botei um percentual mais ou menos, tá? O quanto das compras dessa empresa são utilizadas para o produto A. O quanto do tempo de produção é utilizado para a fabricação do produto A. Tá? E assim sucessivamente. Então, o produto A, por exemplo, ele utiliza pouca matéria-prima, mas ele demanda muito tempo de produção. Então, ele vai ter um custo muito mais elevado, né? Principalmente com um ingresso do regime regular de BSBS, visto que, por exemplo, a folha de pagamento ela não dá direito, né, ao crédito de BSBS. O produto B, por exemplo, ele já utiliza muito produto, né? Então ainda assim é um tempo elevado da produção, mas ele utiliza bastante matéria-prima, então aqui tu vai ter bastante crédito, tá? E o produto C aqui, então, um intermediário. E como é que nós vamos fazer isso? Digamos que essa empresa, então, ela tem isso aqui de compras no mês. Eu mais ou menos separei, então, matéria-prima, insumos, consumos em geral e uso pessoal. Eu tratei dessa forma por causa da Lei 214, ela limita, então, né, o artigo 47 ele fala da não cumulatividade, e no 57 nós temos os bens de uso e consumo pessoal que não dão direito a crédito. Então aqui eu tratei como uso pessoal. Hoje, por exemplo, principalmente em relação ao regulamento do ICMS, as matérias-primas elas dão direito a crédito de ICMS. Tá? Os insumos, ele já fica naquela berlinda. Tá? Ele é consumido no processo produtivo, mas ele não acompanha o produto final. Então aqui nós entramos já num limbo jurídico, digamos assim, de tem direito a crédito, não tem direito a crédito. Tá? Determinados estados se posicionam aceitando, liberando crédito, outros não, e tu fica sujeito à interpretação do fisco. Então acaba aqui tendo um limbo bastante arriscado de daqui a pouco tu tomar um crédito hoje, por exemplo, de ICMS. E o uso e consumo, então, é vedado a apropriação de crédito, tá? Aqui nós temos também o salário da produção, salário administrativo, tá? Uma simulação, e energia elétrica também, de produção e administrativa. Vale ressaltar que hoje, né, em relação aos créditos de ICMS, só pode ser tomado crédito da energia elétrica do que é consumido na produção, o que é administrativo, não. Ah, como é que eu vou fazer a segregação? Eu só tenho um contador, né, um relógio lá na minha empresa, que é da empresa inteira, e dentro ali está tanto a parte da administrativa quanto a parte da produção. Existem algumas maneiras, né, de fazer isso hoje, mas então aqui eu separei dessa forma, tá? Só para nós ter também uma diferenciação de como é que nós vamos pegar os créditos, por exemplo. E aqui então, despesas variáveis,
15%, seja um desconto de título, uma comissão de venda, um frete, enfim, despesas variáveis. E um lucro esperado de 10%. Ah, Diogo, por que tu colocou isso aqui em percentual? Tá? Porque normalmente essas despesas aqui, elas não são fixas, tá? A energia elétrica, normalmente ela também é uma despesa variável, mas aqui eu coloquei um valor fixo só para fins de cálculo, tá? Para nós poder ver a questão de crédito de CMS, como é e como não é. Mas as despesas variáveis, elas também existem, né? Então, um lucro também, às vezes, eu quero um lucro de 50 mil no mês. Ah, ok, a gente coloca isso então como um valor, mas aqui eu estimei mais ou menos 10%, tá? E agora vamos separar aqui então em relação aos produtos. Produto A, quantidade por mês, e aqui a matéria-prima consumida por aquele produto, tá? Que é os percentuais que eu utilizei aqui de compra e percentual de tempo. E aqui, obviamente, então, matéria-prima, insumos, todos eles separadinhos. Então, a matéria-prima do produto A, créditos não tem, pois nós estamos vendo uma empresa do Simples Nacional, tá? Os insumos do produto A, também olhando o percentual de compras, créditos não tem. Os salários, tá? Então, do produto A, estimado de acordo com o percentual de tempo e o salário da produção somente. Os encargos de salário, tá? Aqui mais ou menos uns 45%, se tratando então de uma empresa do Simples Nacional. E a energia da produção do produto A, também calculada de acordo com o percentual de tempo. Tá? Então, quanto mais tempo tu ficou naquele produto, maior vai ser o consumo da tua energia elétrica. Também zero créditos. Então, isso gera um custo do produto A de 70 mil reais. E aqui eu fiz uma proporção geral, tá? Incluindo os demais custos de salário, energia e as compras, de acordo cada um com a sua proporcionalidade, né? Então, de acordo aqui com o percentual de compra, percentual de tempo. Então, o valor total do custo da empresa, ela está em 326 mil. E o quanto que isso corresponde de cada produto? Aqui eu fiz a proporção. Ah, para que tu fez isso? Porque agora nós temos que olhar para os outros custos e despesas da empresa que não estão ligados diretamente à produção. Claro que cada empresa pode determinar como vai diluir isso, mas os custos gerais, né? Então, por exemplo, o aluguel, o salário do administrativo, como é que a energia elétrica do administrativo, como é que tu vai diluir isso no teu custo do produto? Porque tu tem que cobrar isso. Tu vai simplesmente diminuir do teu lucro ou chutar uma margem e torcer para que isso seja suficiente para cobrir? Não tem como, tá? Então aqui a gente vai colocar agora a proporcionalidade dos demais itens que não estão ligados diretamente à produção, mas que vão compor o custo daquele produto, tá? Então, consumo, né, os 20 mil reais aqui, aplicado a cada produto, também não tem direito a crédito. E isso aqui não tem direito a crédito em nenhum dos regimes atualmente, tá? O uso pessoal, tá? Então aqui tá diluído na mesma proporção, o salário do administrativo, os encargos do salário do administrativo e a energia administrativa. Isso chega a um custo total para essa quantidade de produtos, aqui cada um deles. E aqui o custo unitário. Então, 8,36 para o produto A, 4,05 para o produto B e 5,06 para o produto C. Tá? Aqui a gente coloca então as variáveis, tá? O que seria ali o imposto, as despesas variáveis e o lucro estimado. E a gente divide, né, então, o preço de venda pela diferença disso aqui. Tá? Então, por 65%. A gente tem que dividir, não é pegar e somar mais 35% de variáveis. Não vai dar certo, tu não vai conseguir fechar o preço dessa forma. Tá, Diogo, por que que tem que dividir? Muita gente às vezes me pergunta, eu não entendo, por que que eu tenho que pegar e tem que dividir por 65? Aqui eu fiz então mais ou menos uma tabelinha para a gente tentar entender isso, tá? É regra de 3, bem básica. Espero que vocês consigam entender aqui da maneira que eu estruturei isso aqui. Então vamos lá, eu tenho meu preço de venda, é o valor que eu quero descobrir, e eu sei que ele representa então 100%, tá? Deixa eu esconder isso aqui para ver que acho que nós fazendo junto vai ficar melhor. Deixa eu botar isso aqui branco, preenchimento. Não, peraí. A letra branca aqui e a letra branca aqui, tá?
O que eu tenho é isso aqui. Eu tenho o meu custo unitário do produto e eu tenho as minhas despesas variáveis. Só que eu não sei o quanto que essas minhas despesas variáveis representam em real, para eu pegar, somar elas e ter o meu preço de venda, tá? Mas eu sei que se eu somar esses dois aqui, eu vou ter o meu preço de venda. Então isso aqui ele representa 100% do valor, tá? Se as minhas variáveis são 35, significa que o meu custo unitário ele representa 65% do meu preço de venda. Porque se eu somar as minhas despesas variáveis, que é 35, com mais meu 65%, que é o meu custo unitário, eu vou ter o 100% do valor do meu produto, tá? Então agora eu tenho todos esses valores aqui estruturados. Eu sei que 8,36% representa os 65% do meu preço de venda. Agora a regrinha de 3, tá? Seria pegar os 8,36, multiplicar por 100%, que é 1, né, em numeral. Deixa eu até botar isso aqui para nós conseguir enxergar melhor. Aqui ele está em porcentagem, mas se eu transformar isso aqui em número, ele fica dessa forma, tá? Então, se eu pegar os 8,36, multiplicar por 1 e dividir por 0,65, multiplicar por 1 é a mesma coisa que o próprio número, né? Então eu pego o meu custo unitário e divido pelo percentual que ele representa. Assim eu vou chegar no todo, que vai ser então o meu preço de venda, 12,86. Tá? É dessa forma então que a gente faz a conta do teu preço de venda. O que aconteceria se tu só pegasse isso aqui e somasse, nós temos 12,86 ali, e somasse mais 35%, deixa eu só botar aqui que no Excel tem que fazer dessa forma aqui. Então, eu vou pegar 35% desse produto e vou somar no preço dele. Daria 11,28. Então, R$ 1,60 a menos por produto. Agora, pega 11,28 e faz 10% de lucro, dá 1,12. Tu está perdendo 1,60. Então, todo o teu lucro está indo embora. Não é só somar. Tem que fazer a conta da maneira certa. Quer tirar a prova real? É só pegar os 12,86, vamos botar aqui, e fazer isso aqui vezes 65%, é o teu custo unitário, e isso aqui vezes os 35% é o que vai representar as tuas despesas variáveis dentro daquele produto. Assim, tu tem o teu preço de venda. Tá? Aqui eu coloquei um preço efetivo, e eu deixei ele igual ao coluna anterior, por questões de estratégia de negócio. Tá? Daqui a pouco tu vai dizer assim, bah, Diogo, mas esse produto aqui eu só consigo chegar ele no máximo a R$ 12. Ok? Mas nesse aqui eu consigo chegar a 7. Já muda de figura, tá? Então aqui é só para fins comerciais. A gente tem o preço de venda, né, as promoções do mercado. O cara tá lá torrando um preço, às vezes abaixo de custo, e tu vende o mesmo produto, não sabe nem como o cara tá vendendo, tá abaixo do que tu compra. Às vezes é estratégia de negócio, ele tá pegando prejuízo em um produto ou outro para aumentar a margem nos outros e assim conseguir ainda ter um resultado positivo, tá? Mas para este produto, fazendo a conta então da forma certa, é assim que a gente forma o preço de venda, tá? Vamos agora então tirar, digamos assim, a prova real, né? Aqui eu tenho o preço de venda, eu não coloquei arredondamentos para nós conseguir bater exatamente os percentuais, tá? Mas obviamente aqui tudo teria arredondamento. Preço de venda multiplicado pela quantidade vai dar isso aqui de faturamento dos produtos. Isso aqui nós temos um faturamento total, tá? Agora vamos então para um DRE, tá? Um demonstrativo de resultado dessa nossa empresa, tá? Nós temos o faturamento, que é o somatório aqui, menos os impostos, que é 10%, né? Conforme eu determinei lá em cima. Os custos, tá? Do produto, que é o somatório aqui, tá? Os 326. Como não tem direito a crédito nem nada, vai ser exatamente isso aqui. Despesas administrativas, uso e consumo, as despesas variáveis, tá? Então, se nós pegar e multiplicar
35% do meu faturamento vai dar as minhas despesas variáveis. Simples Nacional não paga imposto de renda e contribuição social por fora, está junto aqui nos impostos. Está aqui meu lucro líquido, que é exatamente 10% do meu valor de faturamento. Viu como é que a gente faz? Então, é assim. Se eu pegar e determinar, por exemplo, que aqui vai ser isso aqui mais a multiplicação desse aqui por isso aqui, eu vou somar os 35% ao invés de fazer a conta da maneira certa dividindo, no final da conta eu vou ter um lucro de R$ 4.000. 1%. Eu te digo, que negócio sobrevive com 1% de lucro? Nenhum. Tá? Então, muito cuidado, a formação do preço de venda, ela é fundamental para o crescimento e andamento da sua empresa. Vamos mudar agora, então. Digamos que essa aqui seja no lucro real, tá? Aqui eu coloquei os impostos como são hoje, tá? Então, PIS, COFINS e o ICMS, a alíquota de 17%, que é a alíquota nominal aqui do Rio Grande do Sul. E agora vamos ver o que a gente tem aqui de custos. Vamos manter mais ou menos todos os valores iguais, tanto despesa variável quanto lucro esperado. Agora nós já tomamos crédito das nossas compras, tomamos crédito de PIS e COFINS nos nossos insumos, não de ICMS, tá? Então não estou colocando crédito de ICMS aqui, mas o lucro real, independente do que ele compra, de quem ele compra, se é Simples Nacional, se é outro lucro real, se é presumido, tem direito a crédito integral então de PIS e COFINS, tá? Obviamente, seus percentuais também são muito maiores, é 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Então, só esses dois impostos aí já dão quase o percentual do Simples que nós colocamos ali. Mas, em compensação, ele tem direito a crédito. Dos salários, então, aqui estão os encargos. É somatório, positivo, não tem dedução. E aqui da energia elétrica, então, aqui sim também crédito de PIS, COFINS e ICMS da parte da produção. Então, chegamos num custo de R$ 299.375. Tá? Então, o custo que antes na empresa do Simples, sem direito a créditos, era de 326 mil. Temos a proporção. Consumo também não tem direito a crédito, tá? Então, no modelo atual não tem. Uso pessoal, obviamente, também não vai ter nem agora e nem depois. Salário administrativo, os encargos das empresas, então, lucro real presumido, estimam mais ou menos uns 70%. Nossa, Diogo, que absurdo, 70%. Só de INSS patronal é 20%, mais terceiros, RAT-FAP, em torno ali 28,8%, mais 13º, mais férias, mais fundo de garantia, mais os encargos sobre férias do 10º, mais aviso prévio, mais multa do fundo de garantia. Então, tudo isso, né, compõe o cálculo ali e tu chega nesses 70%, 67%, 68%, se eu não me engano, exatos ali, mas é rapidinho. Tá? Então, realmente é uma realidade bastante complicada, digamos assim, né, no mundo empresarial. Energia administrativa e aqui então o custo total dos meus produtos. 8,90 produto A, 3,68 produto B, 4,61 produto C. Temos aqui as minhas variáveis, tá? O somatório dos meus impostos, com mais a despesa variável, com mais o lucro, e mais o imposto de renda, que no caso do lucro real, 34% sobre o lucro. Tá? Então, tudo isso aqui está junto, formando as variáveis, chegamos no preço de venda desses produtos. Tá? Então, pode ver que o produto A, que tem pouco direito a crédito, ele tem um salto de valor bastante grande se comparado ao Simples Nacional. Tá? Então, de 12 foi para 20. Agora, o produto B ele já não cresce tanto, porque a gente consegue pegar muito mais crédito. Ele ainda assim sobe, né, de 6 vai para 8, mas em percentual bem menor se comparado com o produto A. E o produto B aqui também. Vamos tirar então a prova real. Aqui nós temos o faturamento, os impostos, PIS, COFINS e ICMS.
Então, os custos, 299.375, as despesas administrativas, uso e consumo, as despesas variáveis, e aqui, então, imposto de renda e contribuição social, 34% da parte do lucro, de forma que sobre 10%, tá? Então, da mesma forma, aqui o lucro é 10%, não é eu pegar e somar mais 34 em cima, é fazer exatamente essa mesma proporção aqui, tá? Então, se aqui o lucro ele é 10%, tem que dividir ele por 66%, que é a diferença do 100 para o 34, para chegar num lucro bruto a ponto de eu conseguir aplicar os 34% de imposto de renda e contribuição social para sobrar líquido 10%. Tá? Então, tudo isso tem que ser calculado, tem que ser visto com bastante atenção para não ficar no prejuízo ou daqui a pouco achar que está com um lucro de 10% na empresa e tu vai bater ali na calculadora, daqui a pouco tu tem 6, 7, né? E tu faz programas, calcula investimentos, tudo não, é 10% do meu faturamento e quando tu vê não está sendo aquilo. Ah, então, muito cuidado, preço de venda, cara, ele é importantíssimo. Eu vou bater isso na tecla o vídeo inteiro. Cuidem do custo dos produtos de vocês, cuidem da formação do preço de venda. É a saúde da tua empresa que está ali dentro. Tá? E vamos agora então para o regime regular de IBS e CBS. Da mesma forma que nem no vídeo ontem, eu mais ou menos estimei uma alíquota de 28%, tá? E aqui então nós vamos ter créditos sobre matéria-prima dos 28 integral, tá? Então, de novo, IBS e CBS, eles substituem, né, fazem a junção, a CBS do PIS e da COFINS e o IBS do ICMS e ISS, tá? Então, os únicos impostos que nós vamos ter agora separados disso seria imposto de renda e contribuição social e o IPI, imposto seletivo, que eu não estou levando em conta aqui nesse vídeo, tá? Então, é principalmente focado IBS e CBS. Então, o crédito agora ele é integral, 28% do valor da compra da matéria-prima, 28% do insumo. Então, aqui eu estou fazendo o regime regular como se fosse uma empresa geral, então os encargos ainda mantêm nos 70%. Energia elétrica, mesma coisa, tá? Então, nós temos ali 28% de crédito. Nós chegamos, então, num custo de 287, menos do que é o lucro real hoje, tá? Que era 299, nós tínhamos chego ali. A proporção de cada produto, o consumo, tá? Aqui nós estamos tratando de consumo geral da empresa, mas que não estão listados no artigo 57 como os bens de uso ou consumo pessoal, tá? Que impedem o crédito. Então, aqui itens de consumo em geral da sua empresa, elas vão poder tomar crédito e abater isso do seu imposto. Uso pessoal, salário administrativo, os encargos e a energia administrativa também não tomam direito. E chegamos então num custo total aqui de 347.600 dos produtos, tá? Temos então o seu valor unitário, 8,68, 3,48 e 4,35. Temos as variáveis, pode ver que ela deu maior. Então, quanto maior é a variável, menor é a representatividade do teu custo unitário do produto no teu preço de venda. Consequentemente, maior vai ser o teu preço de venda, tá? Então aqui 20,73, 8,31, 10,39. E vamos de novo para a prova real, tá? Aqui nós temos o faturamento, aqui nós temos os impostos, então 28% do valor do faturamento. Aqui estão os custos, despesa administrativa sem direito a crédito, uso e consumo. Agora aqui nós já temos uma leve redução por conta dos créditos do consumo, consumo em geral, né? Não os consumos pessoais. Despesas variáveis, imposto de renda e contribuição social, também sobra líquido 10%. Tá, então a planilha aqui ela vai se atualizando de acordo com principalmente o regime. Se nós mexer aqui na proporção, se eu quiser dizer que isso aqui leva 80% do tempo o produto A, pode ver que ele dá um salto bastante grande. Tá? Em compensação, os outros aqui eles derrubam lá embaixo o preço. Digamos que aqui seja 10%, esse aqui seja 8%, seja 10, seja 80, tá? Então aqui obviamente vai ser o menor preço, tem a menor representatividade, tá? Mas aqui é o que vai te dar mais créditos, tá?
Aqui a gente vai brincando, consegue chegar em 3 produtos, também a mesma coisa a quantidade, digamos que esse aqui seja de 100 mil, tá? Então ele também derruba o custo unitário lá para baixo. Então, enfim, dá para nós ir brincando aqui. Vou voltar aqui então só para nós fazer o próximo exemplo ali, que seria no caso das notas fiscais. Tá, Diogo, mas tu me comentou então que o IBS e CBS vão ser o imposto por fora, mas né, aqui tu colocou ele no cálculo real, então em tese eles estão junto no custo do produto, é só para fins de cálculo e exemplificação, tá? Aqui na nota fiscal, por exemplo, no regime atual, digamos que uma empresa esteja vendendo produto A, 1.000 unidades ao preço de venda, conforme ele calculou ali na tabelinha anterior. O valor total dos produtos, 20.730,68. Um ICMS destacado de 17%, 3.524,22. Tá? Só que o valor da tua nota, ele é o mesmo. O ICMS ele fica destacado, ele dá direito a crédito, né? Então, para o teu adquirente, o custo da mercadoria vai ser 17 mil, ele consegue tomar esse crédito. Mas a nota, o valor dos produtos, o valor da nota fiscal é o mesmo. Tá? Então, o que muda, por exemplo, é se tu botar aqui R$ 1.000 de frete, por exemplo, tá? Aí ele tem uma alteração no valor total da nota. Botar aqui R$ 500 de desconto, tá? Isso interfere. Mas o ICMS em si, não, tá? E como é que vai funcionar então com um regime regular? Pode ver que aqui o produto é o mesmo, tá? Ele está calculado com base na mesma fórmula da tabela ali da aba anterior, tá? Mas vamos observar aqui primeiro o valor total da nota fiscal. Independente de eu alterar para o regime atual ou regular, o valor total da nota fiscal fica o mesmo, tá? Isso aqui é só para exemplificar, tá? De novo, é só exemplificação. Mas nós tivemos uma redução no preço de venda daquele produto, de forma que o valor do produto mais os 28% fique no valor total da nota fiscal eletrônica, tá? Então aqui nós temos uma diferenciação. Não, Diogo, mas eu quero manter o preço do produto lá aos R$ 20. Ok, a tua nota fiscal vai ficar mais ou menos dessa forma, tá? Aqui, de novo, não tem nenhum arredondamento para bater exatamente nos percentuais, tá? Mas é dessa forma que vai ser feito. Então, agora, aquilo que eu comentei, nós temos que ver como o mercado vai se posicionar, né? Como os consumidores vão olhar para os preços de venda, se eles vão enxergar o valor final ou se eles vão enxergar o valor do produto e vão saber que vai ter mais um adicional de imposto. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, já é comumente sabido que tu chega no preço da prateleira é um, quando tu vai passar no caixa, tu tem o adicional dos impostos, tá? Então, quando tu pega, por exemplo, o preço de um restaurante, chega lá a tua conta, mais o adicional dos impostos, mais gorjeta lá que eles têm, e chega no valor final, né? Então, não é o preço que, por exemplo, está no cardápio. Mas como o Brasil, né, o brasileiro, vai se portar frente a isso? Como a sua empresa vai se posicionar frente a isso? Tu vai pegar e tu vai dizer, não, eu vou passar o preço final da nota fiscal e ponto. Não, eu vou passar o preço do produto e o cara vai ter que saber que vai ter o adicional do imposto ali, que a nota fiscal vai vir um a mais, tá? Então, essa é a principal diferença no preenchimento da nota fiscal. Tá? E isso, obviamente, vai levar em consideração também na tua precificação dos produtos. Tu tem que saber o quanto tu precisa chegar no teu produto final. Do IBS, CBS vão compor o teu custo, se tu vai passar o preço final para ele, tu vai divulgar, não, ó, eu tô te vendendo o produto 1.000 unidades a R$ 20,73. Tu tem que saber que na nota tu vai botar 16,20 para que no final, né, tu esteja suportando, digamos assim, o custo desse imposto. Agora, se tu vai passar para ele, não, R$ 20,73 é aqui, e cara, tu tem que saber que tu tem um adicional de imposto para pagar, é como a tua empresa vai te posicionar. E, obviamente, a gente vai ter que estar atento também a como o mercado vai se portar. Porque daqui a pouco tu vai arrumar uma intriga. Se tu disser, não, eu estou passando o preço do produto e o cara tem que saber que tem um imposto, mas o cara vai dizer, não, o cara, né, o mercado todo se porta me passando o preço final.
Por que que de ti eu tenho que calcular e saber? Isso vai gerar daqui a pouco um desgaste com o teu cliente, né? Então, e, consequentemente, daqui a pouco o cara não compra mais de ti porque ficou bravo, vai te acarretar em prejuízo financeiro e assim vai indo. Então, é uma coisa que a gente vai ter que ir olhando como o Brasil e o mercado em geral e como você vai querer que a sua empresa se posicione para depois tu compor, então, né, e chegar finalmente no teu preço do produto, tá? Mas é assim que vai funcionar a nota no regime regular. Tu vai ter o preço do produto mais o IBS e CBS para depois tu ter o valor total da nota fiscal eletrônica. Tá? E, obviamente, esse IBS, CBS destacado, caso o teu cliente seja optante pelo regime regular e tome crédito do teu produto, né? Não vai utilizar, por exemplo, para uso e consumo próprio, tu não está vendendo daqui a pouco algum produto que seja por ele considerado como uso e consumo pessoal, né? Próprio, pessoal. Então ele vai ter direito ao crédito desse imposto, o custo dessa mercadoria para ele, consequentemente, vai ser o preço do teu produto, efetivamente, tá? Então é assim que nós vamos olhar para a nota fiscal. Mas é muito importante tu ter esse preço calculado e sabido para tu não ter um prejuízo na tua operação, na tua empresa, tá? Vamos voltar agora então para a nossa apresentação. Estamos chegando no finalmente. O que fazer? Tá? Então você, empresário, precisa começar a bater de novo. Já acho que eu falei nos 2 outros vídeos, avaliação de fornecedores e clientes. Tu tem que olhar para a tua operação e saber se o teu fornecedor hoje ele te dá crédito de BS/CBS, se o teu cliente ele vai querer tomar o crédito de BS/CBS, ou se tu é uma loja que vende para consumidor final e ela tanto fez, tanto faz. Tu também, obviamente, não vai precisar te preocupar com se teu fornecedor te dá crédito ou não te dá crédito, se tu está no Simples Nacional, né, e vende para consumidor, porque o teu consumidor não vai pegar crédito, então tu também não vai ter tanto impacto, né? Como no vídeo de ontem eu mostrei ali que o Simples Nacional, em tese, ele não vai ter um impacto financeiro, né, calculando o IBS, CBS no lugar do PIS e COFINS dentro do DAS. Então, se tu é uma empresa Simples Nacional, vende para consumidor, tanto faz teu cliente é geral ou é Simples Nacional, dá direito a crédito ou não dá. Tu não vai poder tomar esse crédito de qualquer maneira, tu vai pagar um imposto sobre o teu faturamento, tá? Então, tu tem que olhar para a tua operação, saber quem é que são teus fornecedores, teu cliente, qual é as tuas pontas, como eles estão tributando, para tu saber como tu vai te posicionar. Revisão dos custos de produtos e serviços. Olha para a tua empresa, olha para tua ficha técnica, caso tu tenha uma indústria, analisa o teu custo de funcionário, teu custo hora, quanto tempo tu demora para fazer determinado serviço, coloca isso na ponta do lápis. Se tu tem algum material inerente para utilização na prestação de serviço, tá? Faz a revisão dos teus custos, calcula os teus produtos e já faz um planejamento, uma previsão de revisão de preços daqui até 2033. Tá? Então, onde vai ter, por isso eu também coloquei o cronograma, aquela fase de transição, né, o ICMS, o ISS e a IBS, né, um saindo, o outro entrando na proporcionalidade. Então, tu vai ter daqui a pouco, se tu está no regime geral, uma diferença nos teus custos e, consequentemente, tu daqui a pouco vai ter que repassar isso no teu produto. Mas se tu firma um contrato longo, tu tem que prever isso no teu contrato também, tá? Então, muito cuidado aí nessa questão de previsão, planejamento, de revisão de preços, tá? Tu tem que olhar para a tua operação e tu tem que saber que daqui até 2033 ela pode alterar, tá? Então, bastante atenção. E por fim, nós podemos te ajudar. Nós aqui do Contábil também temos serviços de formação de preço de venda, né? O acompanhamento, onde nós vamos junto com você analisar a sua ficha técnica, verificar todos os fatores que compõem o teu custo de produto para ver se o seu preço de venda está correto, não está correto, se você precisa majorar ou até tem margem para reduzir, daqui a pouco, né, conseguir uma competitividade em algum determinado produto. Solicite um orçamento, fala que você viu esse vídeo, né, da Semana da Reforma Tributária e garanta condições especiais. E era isso, gente. Muito obrigado. Encerramos, então, a Semana da Reforma Tributária no Contábil Baum. Agradeço a todos de coração que acompanharam os nossos vídeos.
estiveram junto conosco então desde o primeiro. Agradeço de novo imensamente a todos vocês e fiquem ligados nos nossos canais. Deixe sua dúvida caso você tenha no comentário aqui do vídeo ou lá no nosso Instagram, que prontamente iremos respondê-la, tá? E por fim, não menos importante, eu venho esquecendo de fazer isso nos outros vídeos também, mas deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, que nós vamos continuar com mais conteúdos por aqui, então fique ligado. Muito obrigado novamente a todos e até mais.